A humanidade se multiplicava sobre a face da terra, mas careciam de conhecimento. Para os humanos tudo era uma novidade, e era aí que os caídos se aproveitaram. Os caídos tinham poder e conhecimento. Passaram milhares de anos no reino do Pai. Frente a eles os seres humanos eram facilmente manipuláveis. Os caídos perceberam que o ser humano era totalmente susceptível aos desejos da carne. O ser humano buscava formas de prazer, sobreviver, se alimentar, caçar, dentre outros. Vendo isto, os caídos começaram a ensinar aos humanos práticas e conhecimentos ocultos. Ensinaram desde a fabricação de armas ao conhecimento dos astros. Ensinavam a manipular metais, a fabricação de espadas, lanças, escudos, a arte da guerra. As mulheres ensinavam a se embelezar, conhecimento de ervas e até magia. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, ou embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas, astrólogos. Aquibeu ensinou os sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua, e os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Os caídos ensinaram ao ser humano todo tipo de pecado, desde a guerra até a feitiços. Além disso, os caídos queriam ser adorados pelos humanos, e para isso se transfiguravam sempre que levavam o conhecimento a algum povo. Foi assim que nasceram todos os deuses do passado. Os caídos se transfiguravam de seres superiores, extraterrestres, deuses, e exigiam algum tipo de adoração e sacrifício em troca do conhecimento por eles instruídos. Em praticamente toda a cultura antiga da humanidade se nota a presença desses deuses, os quais apareciam aos ancestrais dessas culturas para repassar conhecimento nas mais diversas áreas. Os caídos almejavam criar seu reino nessa terra, onde os seres humanos seriam seu povo e os caídos seriam seus deuses. Israel queria se igualar ao Pai, almejava ser adorado, exaltado, o tão sonhado reino de dominação que ele não conseguiu criar no reino celeste, ele queria construir aqui nessa terra. Israel e os demais caídos começaram a construir reinos pela terra, os chamados reinos pré-diluvianos. Isso incluía mega-monumentos antigos, como as pirâmides, obeliscos e esculturas monumentais, monumentos que com toda a tecnologia atual é impossível serem recriados, e suas construções são um mistério para especialistas, sendo impossíveis de serem construídas por humanos comuns em tempos primitivos. Em várias civilizações se nota a presença em comum de pirâmides, pirâmide que representa a hierarquia de dominação dos caídos, onde a base representada pelas massas é governada pelo topo, constituída por um ser supremo, o reino de opressão, totalmente oposto do reino igualitário do Pai. Pesquisas mostram que esses reinos contavam com alta tecnologia para a época. Pinturas e esculturas egípcias revelam artefatos misteriosos que se assemelham muito com objetos do cotidiano atual, o que demonstra que o Egito antigo era uma civilização muito avançada a seu tempo. Os caídos queriam criar reinos utópicos, com alta tecnologia, monumentos colossais, queriam demonstrar que poderiam criar um reino superior ao do Pai nesse mundo. Além disso, eles tentaram manipular a criação do Pai por meio de melhoramento e cruzamento genético de espécies diferentes, resultando em bestas e gigantes. Queriam a todo custo criar seu próprio reino, manipulando e adulterando toda a criação do Pai. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus.
Samyaza também tem ensinado os sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado. E têm descoberto crimes a elas. Descoberto crimes. Ou, revelado estes sinais, as mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam, e queixam-se até o portão do céu. Mas algo deu errado, os caídos não conseguiram controlar a humanidade e seus reinos utópicos tiveram de ser destruídos. Os caídos encheram toda a terra de pecado, corrompendo toda a humanidade com conhecimentos perversos e destrutivos, o que gerou um verdadeiro caos sobre a terra, levando seus reinos ao total desequilíbrio, ao ponto de não mais os conseguirem controlar. Manuscritos antigos, como o relato de Critias, um dos últimos diálogos de Platão, revela o que pode ter havido em um destes principais reinos, a lendária e misteriosa Atlântida. Sua decadência proveio do desequilíbrio entre a evolução moral e a material. O orgulho do poder e da ciência gerou o egoísmo e a opressão. O luxo engendrou a sede das riquezas. Os freios morais relaxaram-se e os apetites à solta, de braços com a magia negra, trouxeram a idade da besta. Reinaram os instintos, devassidão e barbárie dominaram a sociedade. A anarquia instalou-se. E o dilúvio e os cataclismos, lançados pelos deuses irritados, pouco a pouco foram destruindo aquele grande império, até que, 9564 AC, só sobrou na mais pavorosa catástrofe. Segundo a lenda, Atlântida teria sido uma ilha vastíssima, perto das colunas de Hércules Estreito de Gibraltar, e fora habitada pelos Atlantes, estes, regidos por leis justas e riquíssimos. Era uma civilização muito avançada, e tinham empreendido a conquista do mundo mediterrâneo, com portas de ouro em sua cidade principal, uma rede complexa de aquedutos, navios, pirâmides colossais, conta-se que sua arte nem se comparava com a egípcia, tão formidável era. Mas, com o decorrer do tempo, abandonaram o princípio divino e passaram a ser dominados por humanos, tornando-se ávidos de poder. Foi então que começou a decadência. Zeus, o deus do Olimpo, decidiu tomar providências e promoveu uma reunião com todos os deuses. Durante um dia e uma noite horríveis, todo o seu exército foi tragado de um golpe pela terra, e ainda a ilha de Atlântida afundou no mar e desapareceu. Em outro relato Platão diz: por muitas gerações, enquanto a natureza divina durasse neles, eles foram obedientes às leis, e bem fiéis aos deuses. Tão bom quanto foram no início, tornaram-se irremediavelmente malignos, com uma luxúria desenfreada por poder e riqueza que levou a uma forte sede de conquista. Ao que parece, os Atlantes foram fiéis aos caídos até certo ponto, onde passaram a ter total avareza, e dominados por desejo de poder e luxúria, se tornaram totalmente rebeldes aos caídos e a qualquer tipo de dominação, querendo eles serem os dominadores de tudo, ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. Poucos resquícios sobraram destes reinos, somente histórias de como eles seriam. O Egito Antigo, Atlântida, dentre outros foram todos apagados da face da terra. Os caídos não possuem a sabedoria do Pai e ao tentarem alterar a criação e o excesso de conhecimento ao qual deram à humanidade, acabaram fugindo ao controle, restando apenas salvar o que não estava corrompido e destruir tudo o que modificaram. Nesse momento os caídos se utilizam de Noé e com a ajuda da arca salva os animais e seres humanos que não foram corrompidos por seus ensinos e práticas. O restante da humanidade rebelde e corrompida, além dos gigantes e bestas que não obedeciam mais aos caídos, foram dizimados pelo dilúvio enviado por eles.